Irmãos, muito bom dia a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos nessa manhã de domingo mais uma escola bíblica dominical. Que a boa mão do Senhor esteja sempre conosco. Quero, de uma forma muito especial, agradecer mais uma vez aos amados irmãos de nossa igreja que estão contribuindo para o nosso cesto de amor. Nós somos gratos a Deus por ver a demonstração de generosidade, de compaixão da membresia de nossa comunidade. Deus abençoe a todos vocês que têm contribuído com o seu donativo, com o seu alimento para o cesto do amor. Temos, com a graça de Deus, auxiliado várias famílias carentes e nós queremos ainda encorajar os irmãos a continuar a nos ajudar com o seu donativo, a contribuir para o cesto do amor. Os nossos diáconos, eles estão aqui pela manhã, das 9 até as 10h30, e depois no horário da tarde, das 17 até as 18h30. Então você pode vir aqui à igreja, trazer o seu alimento, trazer o seu donativo. Também quero agradecer aqueles que não são membros de nossa igreja, mas que estão compartilhando o link de nossa transmissão, até mesmo abrindo uma sala de vídeo na sua página do Facebook, compartilhando dessa forma os trabalhos da Igreja Presbiteriana de Cacoal. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês que tem acompanhado a nossa transmissão e também tem compartilhado os links de nossas transmissões. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, e a sua presença, ela é muito importante para nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento, vamos conversar com o Senhor. Orar é falar com Deus, é se colocar diante do Altíssimo, é confiar na sua graça, é esperar o agir e o tempo do Senhor. Pai, obrigado por esta manhã. Graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos juntos mesmo de forma remota. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra, que sejamos, ó Deus, instruídos, edificados e fortalecidos. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida da tua serva Mariusa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a tua serva, restaurando, ó Deus, a sua saúde. Oramos, ó Deus, por todos os enfermos, aqueles que precisam, ó Deus, dos teus cuidados. Rogamos, ó Pai, que a tua boa mão venha restaurar a saúde destes que invocam o teu nome, ó Pai. Cuida, Senhor, da tua igreja, abençoa o teu povo, sustenta-nos, ó Deus, a cada dia. Não permita, ó Pai, que as nossas lutas, as nossas adversidades venham fazer com que nós esmorecemos na nossa fé, mas que antes, ó Pai, nós possamos permanecer, ó Pai, firmes na tua presença, servindo ao Senhor com alegria. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 122. Salmo de número 122. Nós vamos ler todo este salmo nesta manhã. Vai lá, pega a sua Bíblia, o seu caderninho de anotação, Salmo de número 122. A palavra do Senhor assim nos diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés juntos às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amados irmãos, nós estamos estudando os salmos de peregrinação, os salmos de romagem.
Estudamos os 2 primeiros salmos, o salmo número 120, o salmo de número 121, e agora chegamos ao salmo de número 122. O peregrino finalmente chegou a Jerusalém. Depois de uma viagem cheia de perigos, de adversidades, de intempéries e de circunstâncias adversas, finalmente os peregrinos chegaram em Jerusalém, chegaram à cidade santa, chegaram ao lugar de adoração. Amados irmãos, nós estamos infelizmente longe do templo e estamos com saudade de estarmos na casa de Deus. Que vontade nós estamos sentindo de voltarmos a cultuar ao Senhor, de estarmos novamente juntos como família da fé, em comunhão, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor e ouvindo a palavra de Deus. Nós queremos falar nesta manhã, meus amados irmãos, sobre as características da igreja. E eu gostaria, nessa manhã, de apontar a vocês 3 características da igreja, o lugar aonde o povo de Deus se reúne para adorar aquele que nos salvou. Em primeiro lugar, chamo a sua atenção que a igreja é um lugar de adoração coletiva. A igreja é um lugar de adoração coletiva. O versículo 4 diz o seguinte: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Vejam vocês que o salmista usa a seguinte expressão: para onde sobem as tribos. Ou seja, a igreja é o lugar aonde nós encontramos as pessoas das mais diferentes etnias, das mais diferentes raças, das mais diferentes cores e até mesmo condições sociais. A igreja coloca no mesmo patamar o pobre e o rico, o branco e o preto, o culto e o inculto, o sábio e aquele que não tem o conhecimento acadêmico. A igreja é um lugar de igualdade. A igreja expressa, por meio dessa igualdade, a expressão que nós encontramos na palavra de Deus, quando o Senhor diz que Ele amou o mundo, amou as pessoas de todas as regiões, de todas as etnias e nacionalidades. Deus não faz acepção de povos. Deus chama um povo dentre todos os povos que compõem a humanidade para constituir a sua igreja, o seu povo santo, eleito e escolhido. Por isso que o salmista, de forma poética, diz que sobem as tribos, as várias tribos, para adorar ao Senhor no santo lugar. A igreja, ela congrega o povo de Deus. Nós nos reunimos no templo, no lugar para adoração, e hoje nós estamos reunidos de forma remota, podemos assim dizer, impedidos por enquanto de voltarmos à casa do Senhor, porque somos o povo de Deus, porque somos escolhidos pelo Senhor. O propósito principal da nossa existência, o significado da nossa vida é justamente esse: fomos criados para a glória de Deus, para adorarmos ao Senhor. E nós encontramos sentido, realização, prazer e alegria quando nós adoramos ao Senhor, quando nós cultuamos ao Senhor. A história do povo de Deus termina no livro do Apocalipse mostrando que ali, por toda a eternidade, nós adoraremos ao Senhor. Fomos criados para este propósito e viveremos eternamente cumprindo o propósito de nossa existência, a adoração do Senhor. Chamo também a sua atenção, para a expressão que nós encontramos no versículo 4, como convém. Essa expressão, como convém, ela é uma alusão à missão que Deus nos deu. Como igreja, a nossa missão é adorá-lo. Como igreja, a nossa tarefa principal é promover a glória do seu nome. Algumas pessoas, até de forma equivocada, entendem que o fim principal da igreja é a evangelização.
A evangelização é uma tarefa importante da igreja, mas ela não é o fim principal da igreja. Nós glorificamos a Deus através da evangelização, nós glorificamos a Deus através da obra missionária. Tudo o que fazemos, a forma como servimos, o exercício do culto público tem um único propósito, sentido e significado: promover a glória de Deus. Então essa é a expressão que nós encontramos no versículo 4 como convém. Na verdade, meus amados irmãos, nós devemos entendê-la como o cumprimento de nossa tarefa. É conveniente que nós adoremos ao Senhor de forma coletiva, é conveniente que nós nos congreguemos para exaltar o nome do Senhor. Também destaco, amados irmãos, uma última expressão que nós encontramos no versículo 4, para renderem graças ao nome do Senhor. Qual deve ser a nossa principal motivação, meus queridos, no exercício da adoração? O que deve motivar o povo de Deus a vir à igreja, a retornarmos os nossos trabalhos presenciais? Rendermos graças ao Senhor. Eu chamo a sua atenção porque algumas pessoas entendem que nós devemos servir ao Senhor pensando naquilo que Deus pode fazer a nosso favor. Algumas vezes nós encontramos pessoas que estão desempregadas e porque estão desempregadas elas começam a buscar o Senhor porque desejam um emprego. Encontramos pessoas que estão enfrentando dificuldades em casa, no relacionamento conjugal ou até mesmo com os filhos. E essas pessoas, elas procuram a igreja, procuram ao Senhor porque querem a solução dos seus problemas. Amados irmãos, nós cremos de todo o nosso coração que Deus pode resolver todos esses problemas. O que são de fato esses problemas diante da grandeza do Deus que criou os céus e a terra. Porém, amados irmãos, nós precisamos entender que a motivação principal nossa em cultuarmos ao Senhor, em adorarmos ao Senhor, não é aquilo que Deus vai fazer, mas na verdade é aquilo que Deus já fez por nós. A maior prova, a maior demonstração do amor de Deus por nós se deu justamente quando Ele enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar. Não existe demonstração de amor mais sublime do que esta. Cristo morreu na cruz e Ele derramou o seu sangue para nos salvar e para nos redimir. Quando compreendemos a grandeza, a beleza dessa obra, o nosso coração ele é compungido a servir ao Senhor. Portanto, nós não devemos servir ao Senhor esperando algo que Deus há de fazer por nós. Nós precisamos servir ao Senhor por aquilo que Ele já fez por nós. Vamos recapitular o que vimos aqui, até aqui. Vimos, em primeiro lugar, que a igreja é um lugar de adoração comunitária, um lugar de adoração coletiva. E isso ficou bem claro no versículo 4, quando nós encontramos a expressão sobem as tribos do Senhor. Sobem as tribos do Senhor. Vejam que Deus ele constituiu para si um único povo. E esse povo ele é tirado de várias etnias, de várias raças, de vários lugares. Portanto, nós precisamos entender que quando chamados ao Senhor ao exercício da adoração, nós o fazemos, não pensando naquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele já fez em nosso favor. Portanto, não nos esqueçamos que a igreja é um lugar de adoração coletiva. Vamos ao segundo ponto da nossa aula nessa manhã. Eu espero que você esteja aí anotando. Caso você tenha alguma dúvida, depois você pode me procurar no particular e eu terei o maior prazer também de esclarecer as suas dúvidas. Em segundo lugar, a igreja é um lugar de ensino e direção. A igreja é um lugar de ensino e direção. Eu chamo a sua atenção para o versículo 5. Olhem só a expressão que nós encontramos ali. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de
Davi. Eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas expressões, para algumas palavras que são palavras-chave no versículo de número 5. Primeiro, trono. Na casa de Deus nós encontramos o trono. O trono é o lugar onde nós recebemos instrução, recebemos exortação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A igreja é o lugar de nós ouvirmos a voz do Senhor, daquele que criou o universo ao som da sua voz e que tem o domínio sobre todas as coisas na palma da sua mão. Por isso, o salmista ele usa essa expressão para se referir à casa do Senhor como sendo o lugar aonde se encontram os tronos o trono de justiça, singular, o trono de justiça, fazendo uma alusão à direção que nós recebemos do Senhor, a orientação que nós recebemos de Deus. E como bons súditos que somos, nós não podemos retrucar a orientação divina. Nós não podemos nos opor a ela e nem se rebelar à vontade de Deus. Antes, como filhos humildes, obedientes, nós devemos acatar a palavra do Senhor, guardando-a no nosso coração, nos submetendo a ela, obedecendo às suas leis. Segundo, chama a sua atenção para a expressão justiça. Tronos de justiça. Ou seja, é o lugar aqui, meus amados irmãos, onde nós encontramos o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus. É ali que nós encontramos, na casa de Deus, quando nós nos reunimos com o povo da aliança, a orientação correta, a orientação certa. Nós não somos chamados por Deus para vivermos e andarmos conforme a nossa própria vontade. Antes, fomos chamados por Deus para enveredarmos a nossa vida pelos caminhos da justiça. Esse termo justiça é o padrão estabelecido de Deus para a conduta do seu povo. O padrão estabelecido por Deus para a conduta do seu povo. Não é segundo o que eu ou você achamos justo. A vida cristã é um adequar-se aos padrões de Deus para nós. Padrões esses que estão revelados na nossa palavra. Nós não podemos, meus amados irmãos, em nenhum momento sermos tomados por qualquer sentimento de afronta àquilo que a palavra de Deus nos ensina. É comum, infelizmente, a gente ouvir a expressão de algumas pessoas que dizem: mas não é justo isso. Como quando alguém vem e me ofende, eu devo ir lá e devo perdoar essa pessoa, sendo que eu fui ofendido. Esse é o padrão da justiça divina. É o ofendido que perdoa o ofensor. Por isso, meus amados irmãos, a fé cristã, ela se distingue da sabedoria desse mundo, da justiça desse mundo, dos padrões desse mundo, e é extremamente superior a qualquer valor que nós encontramos em nossa sociedade. Ainda também destaco, meus amados irmãos, que a expressão tronos da casa de Davi também significa consolo. Nós encontramos na presença do Rei dos Reis consolo para a nossa alma, refrigério para o nosso coração, bálsamo para o nosso espírito. E como eu e você somos consolados? Como eu e você recebemos da parte do Senhor conforto? De duas formas. Primeiro, quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus em oração. Quando nós oramos, colocamos diante do Senhor a nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem e consola profundamente os nossos corações. E também, meus amados irmãos, nós recebemos o consolo da parte do Senhor pela sua palavra. Está angustiado? Leia a Bíblia. Está aflito? Leia a palavra do Senhor. Está desgostoso com a vida? Leia a palavra do Senhor e encontre alegria na sua existência. Mas pastor, eu não sei que texto ler, eu não sei qual palavra pode nesse momento me ajudar diante da situação que eu estou vivendo. Ótimo, procure seu pastor.
Procure um conselheiro bíblico, alguém que maneja bem as Escrituras, que possa lhe auxiliar, que possa, por meio da palavra de Deus, trazer uma palavra de conforto e consolo ao seu coração. Confie nas Escrituras. Nós hoje vivemos, infelizmente, uma sociedade, mesmo dentro da igreja, de pessoas que descreem da palavra de Deus, que preferem muitas vezes buscar a sabedoria deste mundo, ao invés de buscarem conforto na sabedoria eterna e divina que nós encontramos na palavra de Deus. Cada vez mais a gente vê crescendo o grupo de pessoas que buscam a autoajuda, terapias. Amados irmãos, eu quero dizer no nome do Senhor Jesus que o remédio para a nossa alma está em Deus, que o consolo para as nossas aflições está na palavra do Senhor. Creia, confie, povo crente, povo de Deus, volte-se para a palavra do Senhor, volte-se para a casa de Deus, aonde ali nós encontramos os tronos de Davi, o lugar aonde da parte do Senhor recebemos conforto e consolo. E também na casa de Deus, meus amados irmãos, nós somos edificados. A edificação refere-se ao crescimento, ao fortalecimento da nossa fé. Eu chamo a sua atenção que esse crescimento se dá não simplesmente ao vir à igreja. Você pode ser um frequentador assíduo dos trabalhos da igreja, mas isso não basta. Você precisa de fato ser um praticante da palavra de Deus. Você precisa colocar em prática aquilo que a palavra de Deus tem ensinado. Não basta só vir e ouvir. Precisa vir, ouvir e praticar. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós crescemos. Quando nós praticamos a palavra de Deus, a nossa fé, ela é fortalecida. Em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, a igreja, ela é um lugar de oração. A igreja é um lugar de oração. Eu chamo a sua atenção para o versículo 6 que diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Nesse salmo, meus amados irmãos, nós encontramos 3 bons motivos para clamarmos ao Senhor. Bons motivos para que nós possamos buscar a face do Deus vivo. Em primeiro lugar, eu e você devemos orar pela paz, suplicarmos pela paz. O texto diz: orai pela paz de Jerusalém. E aqui o salmista está orando mesmo no sentido de pedir a Deus que não haja conflitos, que não haja calamidades, que não haja violência, que não haja guerra na cidade de Jerusalém. Esse texto nos chama a orarmos pela nossa cidade, a cidade Cacoal. Por que não também orarmos pelo nosso estado? E você que está me ouvindo, seja qual for a sua cidade, ore por a sua cidade. Peça ao Senhor Deus que dê paz à sua cidade, que não haja guerra, que não haja violência, que não haja maldade, que não haja assalto, que não haja desonestidade, mas que reine a paz em sua cidade. Dobre o seu joelho, ore, clame de todo o seu coração ao Senhor, pedindo a Ele que dê paz à sua cidade. Peça ao Senhor também que dê prosperidade àqueles que amam ao Senhor. Veja que o texto diz: sejam prósperos os que te amam. Ore pelo crescimento material, pela prosperidade material dos membros da sua igreja. E esse é um bom exercício, meus amados irmãos, no sentido de nós guardarmos o nosso coração da inveja. É triste, é lamentável quando muitas vezes, infelizmente, ao invés de nós nos alegrarmos com a conquista dos nossos irmãos, nós somos muitas vezes tomados pela inveja, pelo um senso de injustiça própria,
É comum a gente ouvir pessoas que dizem: mas é injusto fulano de tal ganhar tanto, receber tanto, ser tão abençoado por Deus. Na verdade, o que nós precisamos é orar mesmo, pedindo que Deus abençoe o negócio, o comércio, o trabalho, a empresa, o serviço prestado pelos irmãos de nossa igreja. Orem pelo crescimento espiritual, orem pedindo a Deus que abençoe aqueles que trabalham na igreja, a fim de que esses possam prosperar. Sim, não é pecado. O problema quanto à questão do dinheiro é o que diz as Sagradas Escrituras, quando isso se torna avareza, e a avareza é amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é problema. O problema é quando nós passamos a amar o dinheiro mais do que todas as coisas. O dinheiro bem investido, ele redunda em glória, em exaltação ao nome do Senhor. Nós precisamos buscar ter uma visão equilibrada. Nós não podemos ser servos do dinheiro, escravos do dinheiro, mas nós devemos fazer com que o dinheiro venha servir como interesse particular, em primeiro lugar, a glória de Deus. Também chamo a sua atenção, meus amados irmãos, que nós precisamos pedir proteção a Deus. O texto diz: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Nós precisamos pedir que o Senhor nos guarde do mal, proteja a nossa casa, nos livre do Covid-19 ou de qualquer outra enfermidade. Ore pelo lar do seu irmão, ore pela família do seu irmão em Cristo. Peça a Deus que guarde, que proteja, que livre o lar do seu irmão. Essa questão da oração, da igreja ser um lugar de oração, é tão importante no Salmo de número 122, que o salmista ele repete essa mesma ideia no versículo 8, ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Ou seja, ele ora, repete por 2 vezes esse desejo de que Deus abençoe a cidade de Jerusalém, que Deus traga prosperidade aos seus irmãos e que Deus proteja os nossos lares, que Deus proteja a nossa vida. A igreja é um lugar de oração. Amados irmãos, nós nessa manhã vimos 3 lições importantes sobre a igreja. Vimos que a igreja é um lugar de adoração coletiva. Vimos, em segundo lugar, que a igreja é um lugar de ensino e direção, pois lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E vimos, em terceiro lugar, que a igreja é um lugar de oração. É um lugar de nós clamarmos ao Senhor, de confiarmos em nosso Deus, de depositarmos a nossa fé e a nossa esperança. Mais do que qualquer outro período na nossa história, hoje nós sentimos falta, podemos dizer assim, da casa de Deus. Mas eu creio que logo, logo estaremos juntos. Enquanto isso, meus amados irmãos, não deixem de acompanhar as nossas transmissões. Não deixem de ouvir a palavra de Deus e de serem alimentados por ela. É o que temos para o momento, é o que temos para agora. Que Deus os abençoe, que Deus conforte o nosso coração, que Deus nos sustente nessa manhã, em o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor Deus que nos abençoe, que nos guarde e que nos dê um ótimo domingo, em o nome de Jesus. Pai, graças nós te damos pelo estudo da Tua Palavra e obrigado a Deus por aquilo que nós aprendemos nesta manhã. Te somos gratos por sermos o Teu povo, por pertencermos a Ti, por fazermos parte, ó Deus, da Tua igreja. Ó Pai, como estamos com saudades de voltarmos à Tua casa, de estarmos juntos cultuando ao Teu nome. Peço, ó Pai, que o Senhor venha cuidar de nós, fortalecendo a nossa fé, nos sustentando a cada dia. Que o Senhor, ó Deus, não permita que venhamos a esmorecer no cumprimento da nossa missão, mas que antes venhamos, ó Pai, a testemunhar do Teu amor, falar da Tua bondade com fidelidade, com amor e com zelo. Seja sobre nós, ó Deus, o Teu cuidado. Que o Senhor, ó Deus, guarde os idosos da Tua igreja, guarda também, Senhor, as nossas crianças. Protege-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus.
Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês que acompanharam a nossa escola bíblica dominical nesta manhã.